Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, reunidos em seu nome, estamos nos reunindo para o Evangelho, Joana de Ângeles, mas sempre vos louvando, Pai, vos agradecendo pela vida, agradecendo o Mestre Jesus por estar sempre conosco. E assim, felizes, nos reunimos mais uma vez, pela vida, pelo amor e pelo aprendizado. Assim, nesta noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, meus queridos amigos, iniciando mais uma semana. Olha, nós novamente nos reunindo, todos nós, né? Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Marlene de Souza, Carlos Santana, um grande abraço para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. E sendo bem-vindos, eu e Célia aqui damos um abraço, mandamos um abraço muito grande para todos vocês, esperando que o fim de semana tenha sido muito bom, com muita saúde, com muita paz, não é? Sobre as bênçãos de Deus, com a família, a saúde, para quem está meio abalado, a saúde em progresso, para quem a tem muito bem, que a mantenha, e vamos caminhando, aprendendo, e sim, cada dia mais, procurando melhorar a nós mesmos. E nesse sentido de nossa melhora pessoal, não é? Vamos então ver o que o Evangelho nos revela hoje. E o Evangelho vai nos falar hoje sobre a virtude, E é um texto de tripla origem aqui, olha aí, François, Nicole, Madeleine. Então, do resumo do que disseram e tudo aquilo que era comum a eles, essa é a mensagem de hoje que vai nos falar sobre a virtude, né? Então, um abraço também para a Bárbara Santana Adélia, abraço para todos vocês que já deixando aí seu like, já também deixando seu boa noite, a gente retribui com muita alegria, claro, mais uma vez juntos, e isso é muito bom. Afinal de contas, vamos trocando nossas informações, trocando nossas energias, aurindo das bênçãos, os bons espíritos que vêm até nós, porque estamos aqui reunidos com uma vibração feliz, alegre, positiva acima de tudo, e claro, sempre louvando a nosso Pai, nosso Criador. Então, o Evangelho de hoje nos fala sobre a virtude, e Joana de Ângeles vem a seguir na mensagem 49, capítulo 49 do livro Leis Morais da Vida, falando sobre direitos, direito de liberdade. Falamos sobre o dever, na sexta, vamos falar sobre a virtude, e Joana de Ângeles vem nos falar sobre direito de liberdade. E vamos ver o que daqui a pouco nos fala então. Então, um abraço para a Lene Souza, um abraço para a Alzira Crepaldi, uma boa noite. Fizemos um post lá, eu e Célia fomos no final de semana, aqui na exposição de orquídeas aqui americana, belíssimas orquídeas, como sempre, por sinal. Colocamos umas fotos aí no perfil do Facebook, e a Alzira lá curtiu todas, aquela infinidade de curtidas, né, Alzira? Muito agradecido. A gente vai, lá para ver, e também para colaborar, e também para transmitir para vocês a beleza daquele momento, daquele lugar, das flores, da natureza, das criaturas de Deus. Afinal de contas, todos somos criaturas de Deus. Somos todos seres vivos e estamos aqui para nos auxiliar mutuamente. É isso então, uma ótima noite para todos vocês. Vamos ver o que o Evangelho nos fala sobre a virtude. A virtude. Vamos lá. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, honestos, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são com frequência acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desornam e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso,
uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir, é adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura d'Ars era virtuoso, e muitos outros pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos que fossem virtuosos. Se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmos. É a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. É a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que desornam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esses homens que se colocam como modelo e glorifica ele mesmo as próprias qualidades e todos os ouvidos complacentes. Essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpezas e odiosas vilezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva uma estátua à sua própria virtude, aniquila só por esse fato todo o mérito efetivo que possa ter. Mas que direi daquele em que todo o valor está em se parecer o que não é? Quero admitir que o homem que faz o bem sente no fundo do coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para recolher elogios, degenera em amor próprio. A vós, todos quem a fé espírita reaqueceu com seus raios e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição, não vos entregueis a semelhante insensatez. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros, mas eu lhes direi, mais vale menos virtude com a modéstia do que muitas com o orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Pois é, meus amigos, como vem bem a caráter, né? Esse texto falando sobre virtude, e sobre virtude fala das qualidades que nosso Pai Celestial espera de cada um de nós. Que nós, na nossa caminhada, consigamos ir domando as más inclinações, os maus princípios que todos nós temos e que foram aqui citados. Então, logo de início fala que a virtude comporta o conjunto das qualidades essenciais ao homem. Homem de bem, na acepção da palavra homem de bem. Homem de bem, aquele que é virtuoso. Mas o que é ser virtuoso? É ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto. São qualidades de um homem virtuoso. Então não adianta se arvorar de homem de bem se fica fazendo coisas ruins, se fica aí falando mal dos outros, fica inventando mentira, se fica aí querendo apenas aparecer proveito próprio, sem se importar com mais ninguém. É uma pura falácia, a gente sabe muito bem disso. Então, usemos a nossa razão, aquilo que a nossa consciência nos diz. Não adianta alguém falar que fulano é um homem de bem se nós sabemos que não é. E no fundo ele mesmo sabe, porque ele sabe, aqueles que fazem coisas erradas têm completa noção de que fazem coisas erradas. Apenas não se importam em fazer coisas erradas, desde que tenham o benefício que desejam. Não importa o que façam, não importa quem prejudique, não importa o que aconteça, desde que consiga. E onde que nós podemos, em sã consciência, uma consciência cristã,
considerar esses elementos infelizes como homens ou pessoas de bem. Se a única coisa que fazem é olhar para o próprio bem, sem se importar com os outros. E está muito claro aqui na doutrina. E não é o Espiritismo que fala, não. É a Bíblia que fala, é Jesus que fala. Das grandes virtudes que nós devemos ter, que nos elevam frente a Deus. Não adianta querer nos alvorar de virtuosos frente aos homens, se ao olhar de Deus nós estamos cometendo iniquidades, não estamos, na realidade, nem aí com aquilo que Ele espera de cada um de nós. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva uma estátua à sua própria virtude, aniquila só por esse fato todo o mérito efetivo que possa ter. Não vamos aqui desmerecer tantas e tantas estátuas e bustos para pessoas extremamente virtuosas, ou pessoas que foram, vamos dizer, ícones positivos dentro do ramo de atividade em que se propôs e que a vida lhe ofereceu. Mas há tantas e tantas estátuas, tantos e tantos bustos para pessoas que, olha, vamos falar a verdade, né? E ainda a gente encontra muito por aí. Mas aos olhos do nosso Pai, Ele sabe muito bem o que cada um de nós faz, não adianta nos escondermos disso. E aqui é o que a doutrina nos fala, é o que, quando se fala sobre a virtude, aqui o texto encerra da seguinte maneira: mais vale menos virtude com a modéstia do que muitas com o orgulho. Mais vale menos virtude com a modéstia do que muitas com o orgulho. E que adianta dizer, faço isso, ajudo isso, se no fundo, quando a gente fala no fundo da obra, o resultado é só para si próprio. Como muitas vezes o Evangelho nos fala, a preocupação maior não é com o fundo, mas com as aparências, com o brilho, com a luz, com aquilo que as pessoas veem e que se empolgam, mas no fundo, o objetivo é bem outro. Então precisamos estar atentos a isso no nosso dia a dia, mas atentos acima de tudo sobre o que nós, cada um de nós, nos propomos a ser, nos propomos a fazer, porque tudo isso está dentro de nossa consciência. Essa que é a grande realidade nossa. Então, vale esse texto muito para uma análise íntima, pessoal de cada um de nós, sobre nós individualmente e sobre aqueles a quem nós tantas vezes idolatramos. Lendo o texto de hoje, podemos repensar em muitas das coisas que tantas vezes achamos absolutamente certo e correto. E a nossa consciência sempre aponta o dedinho para nós, dizendo: pensa bem naquilo que você faz, naquilo que você faz, naquilo que você pensa, nas suas obras, qual a finalidade de cada uma delas. E aí nós vamos ver se realmente somos virtuosos ou um candidato ainda longínquo a sermos virtuosos. Depende de cada um de nós, não é? Mas é isso, queridos amigos. Então vamos aqui cumprimentando mais alguns de vocês. Olha aí, a Sônia Martins, Denise Roland, Carlos Eduardo Aragão, também Edmar José Bueno, e tantos vocês aí que também já passaram por aqui, estão dando uma olhadinha, deixaram também aí o seu likezinho, deixaram o seu boa noite. A gente agradece bastante essa participação de todos vocês, tá bom? E vamos ver o que Joana de Ângeles fala hoje, porque ela vem falar para nós sobre direito de liberdade. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, como diz aquele famoso hino. E ela, no capítulo 49 das Leis Morais da Vida, fala sobre o direito de liberdade. Diz o seguinte: intrinsecamente livre e criado para a vida feliz, o homem traz, no entanto, íncitos na própria consciência os limites da sua liberdade, jamais devendo constituir tropeço na senda por onde avança o seu próximo. É-lhe vedada a exploração de outras vidas, sob qualquer argumentação, das quais subtraia o direito de liberdade.
Somos virtuosos quanto a isso? Respeitar o próximo, o seu direito, a sua liberdade, liberdade de se expressar, de falar, de colocar seu pensamento. Liberdade legítima decorre da legítima responsabilidade, não podendo aquela triunfar sem essa. Liberdade está lado a lado com a responsabilidade. A responsabilidade resulta do amadurecimento pessoal em torno dos deveres morais e sociais, que são a questão matriz, fomentadora dos lídimos direitos humanos. Pela lei natural, todos os seres possuímos direitos que, todavia, não excusam a ninguém dos respectivos contributos que decorrem do seu uso. Todos temos direitos, mas somos responsáveis por aquilo que fazemos. Seja lá o que for, não existe exceção sobre responsabilidade no exercício da sua liberdade, do seu livre-arbítrio. E nós sabemos muito bem disso. Tudo vem com responsabilidade, que será cobrada cedo ou tarde. A toda criatura é concedida a liberdade de pensar, falar e agir, desde que essa concessão subentenda o respeito aos direitos semelhantes do próximo. Desde que o uso da faculdade livre engendre sofrimento e coerção para outrem, incide-se em crime passível de cerceamento daquele direito. Desde que o uso da liberdade engendre sofrimento e coerção para outros, incide-se em crime passível de se perder a liberdade. Usando minha liberdade para prejudicar os outros? Para tirar proveito próprio? Não sei o que está dizendo, a Joana de Ângeles, que está aqui. O Espírito viveu ao lado de Jesus 2000 e tantos anos atrás. Então, esse incide-se em crime passível de cerceamento daquele direito, seja por parte das leis humanas, sem dúvida nenhuma, pela justiça divina. Aquilo que a justiça humana não cobra, porque muitas vezes acha que é uma coisa tão simples, a questão da justiça divina não é tão simples assim, não. Graças a isso, o limite da liberdade encontra-se inscrito na consciência de cada pessoa, que gera para si mesma o cárcere de sombra e dor, a prisão sem barras em que expungirá mais tarde, mediante o impositivo da reencarnação, ou as asas de luz para a perene harmonia. A liberdade é a grande saga dos povos, das nações, da humanidade, que lutam através de milênios contra a usurpação, a violência, a hegemonia da força dominadora, sucumbindo sempre nessas batalhas os valores éticos, vencidos pelo caos da brutalidade. Quando não se consegue o que se quer pelos caminhos naturais, parte-se para a brutalidade. O ego fala mais alto. E a gente observa tanto isso em nossos dias, né? Que coisa triste. Livre o homem se tornará somente após romper as férreas algemas que os agrilhoam aos fortins das paixões. Pelas paixões fazemos cada coisa, mesmo estando errados, e conscientemente lá sabendo que está errado, mas fazemos. A sua luta deve partir de dentro, vencendo-se de modo a, pacificando-se interiormente, usufruir dessa liberdade real que nenhuma guilheta ou presídio algum pode limitar ou coibir. É a liberdade interna. Enquanto, porém, arrojar-se à luta sistemática de opinião de classe, de grade, de comunidade, de fé, de nação, estimulará a desordem e a escravidão do vencido. Todo vencedor guerreiro, porém, é servo de quem lhe padece as mãos, qual ocorre com os guardiães de presídios, de presidiários, que se fazem bem também presos, vigiando encarcerados. Prega e vive o amor conforme ensinou Jesus. Ensina e usa a verdade em torno da vida em triunfo, de que está referto o Evangelho
a fim de seres livre. Atente aos deveres que te ensinam grandemente e serviço ao próximo. O trabalho pelos que sofrem limites e tumultos ensinar-te-á autoconhecimento, favorecendo-te com o júbilo de viver e a liberdade de amar. Na violência trágica do Gólgota, não vemos um vencido, queixando-se, esbravejando, impropérios e explodindo em revolta. Sua suprema sujeição e seu grandioso padecimento, sob o flagício da loucura dos perseguidores gratuitos, atingem o clímax nubrado de perdão a todos ingratos, cruéis, insanos, e insuperável ensinamento sobre a liberdade de pensar, falar e agir com a sublime consciência responsável pelo dever cumprido. Está aí Joana de Ângeles falando sobre o direito de liberdade. Todos nós temos o direito à liberdade, né? Que estamos num regime que permite, né? Mas precisamos tomar cuidado com aqueles exageros e com os atos e atitudes que prejudicam o próximo para especificamente, óbvio, proveito próprio. E quantos não fazem isso, infelizmente, absolutamente contrários àquilo que Jesus falou. Não é a doutrina espírita que está falando, não é, né, a Bíblia Sagrada que está falando, não é o Velho Testamento, o Antigo Testamento. É a palavra daquele que veio para nos trazer o caminho da salvação. Mas a gente faz ouvidos moucos, porque nós estamos aqui nesse mundo e o que eu puder obter de privilégio, o que eu puder obter de ganho, para meu sucesso pessoal, para o meu conforto, da minha família, dos meus amigos, eu vou fazer. E muitos fazem. E muitos se deixam levar também por isso, por essa fantasia utópica de ser homem de bem. É isso. Meus queridos amigos, vamos confraternizar com os queridos aniversariantes de hoje. Temos hoje e amanhã, olha aqui hoje. Anitta Pessoa, um abraço para Anitta, né? Te conheci há muito tempo. Deus abençoe, viu, Anitta? Um grande abraço nosso para você. Também o Devair Camargo, Ney Navarro, Ramon Monteagudo Penas, a Rose Loriano, fazendo aniversário hoje também. Então, que alegria, né? Podemos cumprimentar vocês todos, mandar aquele abraço, coração a coração, desejando sempre saúde, o melhor, um caminho de muita luz, muita paz, com muitas realizações felizes. Claro, também para os aniversariantes de amanhã. Amanhã, Lucilene Martins, lá no Paz e Amor, fazendo aniversário. Então, um abraço para você, viu, Lu? Deus abençoe. Trabalhando muito, bastante lá pelo Paz e Amor, né? Na equipe de eventos, na diretoria. Então, Deus abençoe com muita saúde, força e fé sempre. Também a Vera Martins, a Toninha Pericinou, psicanalista, está sempre aqui conosco, né? Então, deixa eu mandar um abraço pro pessoal que eu estou vendo aqui. Célia Glaisen Silveira, abraço, Célia, bem-vinda, viu, querida? Beijo, a Célia está mandando um abraço para a Célia, um beijo para você, um abraço, tá bom? Também a Cleusa Oliveira conosco, a Alessandra Branca, que estou vendo aqui agora, tá bom? Também faz aniversário amanhã Ivanilde Rodrigues, Neuza Garcia, Adriana Castelhano, Cleonice Silva, Marilza Gonçalves, Angelita Barbosa dos Santos, Nilvo Chaveiro, Eric Hetzel, que foi prefeito aqui de Americana, né? Uma boa época aí, nosso abraço. Nosso abraço a todos vocês, aniversariantes, que Deus abençoe, com muita saúde, com muita paz, com muito amor, sempre, né? No caminho do bem sempre, que é o caminho que leva, claro, à tranquilidade, que leva às boas realizações. Então vamos ver aqui, o pessoal que mandou boa noite, olha aqui, Alessandra Branco também, olha aí, o Barros Maurício, não é, Barros? Também o Fábio Fidelis, a Sônia Martins, como eu já falei também, a Denise Holland, o pessoal que já deixou like, o pessoal que compartilha. Aquele abraço para todos vocês e é uma alegria, mais uma vez, então, podermos estar juntos. E hoje nós falamos sobre a virtude, e que o Evangelho nos trouxe, e Joana de Ângeles falando sobre o direito de liberdade. Claro, todos temos este direito, até garantido aí pela Constituição. Mas, evidentemente, claro que a gente não pode exagerar, né? Tudo tem limite nessa nossa vida abençoada. Então, queridos amigos,
Uma alegria estar juntos com vocês, poder trazer um pouco do Evangelho, um pouquinho da Joana de Ângeles também, né? E agora vamos então, partindo para o encerramento, vamos para aquele momento de alegria. É alegria, sim. É o momento em que nós entramos em contato com o nosso querido Pai, nosso querido Mestre Jesus, pedindo as bênçãos, agradecendo sempre por podermos estar vivos em primeiro lugar, termos tido nessa bênção de estarmos aqui batalhando pelo nosso progresso individual, espiritual, moral, enfim, aquilo que nos eleva, né? Como as palavras de Jesus bem nos diz, espera que nós façamos. Então vamos também, aproveitando o momento da prece, para pedir por nossos irmãos, por aqueles que vocês conhecem, familiares, amigos de todos vocês, de todos nós, né? Como já lembramos também, o pastor nosso querido amigo Djalma, continuamos pedindo por ele no plano espiritual, né? Acolhido pelos nossos irmãos, que tenham uma boa passagem, um bom descanso, porque, meu querido Djalma, a vida continua. E a vida real, absoluta, é a vida espiritual. A gente está passando só um tempinho aqui. Daqui a pouco nós partimos, mas como a gente nunca resolveu tudo que tinha para resolver, vamos voltar mais uma vez. 2, 3, 4, 5, 6. Até a nossa mente se abrir, né? E procurar realmente sermos pessoas amorosas, pessoas de bem, remindo nossos erros e trabalhando por todos nós e que estaremos trabalhando por nós. Então vamos orar, vocês mentalizem aqueles amigos, queridos, familiares que precisam dessa oração que vamos então fazer. E nós aqui vamos orar pela Ivonete, pela recuperação da Ivonete Quirino, né? Nossa amiga aqui, parceira, mora com a gente, conosco aqui no prédio. Também a Isadora Pérez Garcia, também a Lisiane Serra, Maria Angela Bela Bassa, Lene Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Dácio Moisés da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Márcio Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Miliane Colucci, Vanini Colucci, Liliana Saldanha, Elane Peroni, Orlando Lameu, a Rosa de Cresce, Tia de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Luiz Ferro, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Dona Bela Bastos, Maurício Barros, Claudemir Ruiz, a Bárbara Comete, Maria Aparecida Braga, Gabriel Rismilha, nossa irmã Tercília Antonello, também Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, com a sua recuperação, tantas cirurgias, né, Sônia? E também pedindo por nós, individualmente, pedindo aqui por Euzinho, pedindo pela Célia, pedindo aqui, olha aí, Denise Rola, Cásio Aragão, Dimar Bueno, Ozira, Ivana, Encaro Santana, enfim, todos nós que estamos juntos participando desse banquete de luz, que é esse momento em que vamos orar ao nosso Pai. Vamos lá então? Vamos lá. Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui todos nós reunidos, queremos nos agradecer, Pai, pela vida, nos agradecer, querido Mestre Jesus, por estar sempre conosco, e ante tanto agradecer, Pai, queremos todos nós, unindo nossos corações felizes neste momento, também levar até vós nossas súplicas, nossos pedidos, pedidos por todos nós, por todos os seus filhos, pedindo pelos aniversariantes felizes desses dias, pedindo por tantos pais que sim trazem seus filhos ao mundo para as dificuldades do dia a dia, pedindo, Pai, por nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos, abençoa a todos esses que já nos deixaram, caminham no plano espiritual, mas também pedindo por esses que ainda
caminham conosco com a sua graça. Pedimos também por nossos irmãos que nos deixaram por esses dias, caminhando agora no plano espiritual. E nossos pedidos também por esses que aqui demos os nomes, por esses que em nossos lares, em nossa mente, levamos até vós suas necessidades, que bem conheceis. Por isso pedimos que fortaleça todos eles, fortaleça todos nós, a todos os seus filhos, caminhando nesta vida para o nosso aprendizado. Abençoa assim nossas famílias, tão necessitadas, sim, de estarmos juntos para remirmos nossos erros, nossos compromissos. E abençoa, Pai, todos os seus filhos dispersos por este mundo e mesmo pelo seu universo. Aqui entre nós, tantos sofrendo muito por nossos erros, sofrendo sim por nossa ganância, sofrendo por nossa ignorância, nosso orgulho, nossa vaidade. Auxilia-nos a extirpar de cada um de nós tais sentimentos tão sombrios, pedindo ainda suas bênçãos a todos os nossos irmãos que estão à procura do trabalho abençoado, pedindo por aqueles que nos dão trabalho, por aqueles que alegremente cumprem o seu trabalho. E pedimos, Pai, por nossas casas de oração, de todos os credos onde seus filhos vão, sim, para vos louvar e agradecer felizes ao reconhecer seu amor por cada um de nós. E ainda pedimos por esses que estão chegando ao mundo, pedimos por nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, que estão sim definindo suas vidas, mas que sempre, sempre tragam em seus corações o amor, o respeito, o perdão, a indulgência, a tolerância, a paciência, a fraternidade e solidariedade, para juntos recuperarmos esse mundo que tanto já prejudicamos, esse mundo que trouxemos ao caos em seu ambiente que precisamos recuperar. Auxilia-nos, Pai, nessa caminhada. E assim, felizes por estarmos juntos, levamos a vós a prece que nosso querido Mestre nos trouxe. E dizemos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, é o poder, é a glória por toda a eternidade. E humildemente vos pedimos, seu amor, tua paz, sua luz, sua misericórdia infinita, que esteja sempre conosco, aqui reunidos. Que esteja com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados nesse mundo, em seu universo, trazendo para nós, Pai, seus bálsamos de luz, sim, suas bênçãos celestiais que harmonizam nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, e que nossos lares resplandeçam de harmonia e resplandeçam sob seu amor, este amor que levaremos onde formos, distribuindo aos nossos irmãos. Por isso, obrigado, Pai. E pedimos por nossos anjos guardiães, pelos bons espíritos, por nossos irmãos ainda perdidos em sua caminhada, por caminhos tortuosos, sombrios, para que retornem ao caminho do bem, da luz, o seu caminho, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, amado, querido Mestre Jesus, obrigado, querida Mãe. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, por sua graça, amado Pai, agora e sempre. É isso, amigo, vamos agradecendo. Olha aqui também a presença, né, do Eliseu Gasparino, também, do Adriano Santos, né, bem-vindo. Também o Ribeiro, Laira Ribeiro, e todos vocês que aqui conosco, com muita alegria, né, estamos juntos, fizemos nossa prece de agradecimento, louvando, claro, nosso Pai, tanto faz por nós, basta dizer que já nos deu a vida, né? Que saibamos então aproveitar, como disse o nosso Evangelho hoje, com todas as nossas virtudes, e, claro, também com todo o direito à liberdade, mas sendo pessoas de bem, observando as virtudes que nosso querido Mestre nos trouxe. Então, queridos amigos, grato pela participação, pela presença, eu e Célia que aqui estamos,
Beijo grande para vocês, aquele abraço, coração a coração. Estamos marcando o encontro, então, para quarta-feira, com a graça de Deus, mais um pouquinho do Evangelho, Joana de Ângeles, mas acima de tudo, juntos, todos nós abraçados, né, pela luz dos ensinamentos evangélicos, pela luz de nosso Mestre Jesus e pelas bênçãos de nosso Pai Celestial. Tenham todos uma linda noite, um bom descanso, ótima terça, ótima quarta-feira, quando estaremos próximos e juntos, mais uma vez. Então, que a paz do Senhor seja sempre convosco, em seus lares, em seus corações, em suas famílias, com todos e conosco, todos juntos. Fiquem todos lindamente bem e até quarta-feira. Tchau.